Fala, meu povo, tudo bem? Voltamos aqui com os nossos vídeos sobre planejamento e eu já queria, antes da gente iniciar, pedir que vocês dessem joinha no vídeo e caso você não seja inscrito, por favor se inscreva que você ajuda muito o nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento dentro da organização e tendo como base a pirâmide de hierarquias. Se você não conhece a pirâmide de hierarquias no contexto empresarial, dá uma olhadinha aí do lado. Como vocês podem perceber, a pirâmide ela é dividida em 3 camadas. Eu tenho o nível operacional, eu tenho o nível gerencial ou nível tático e eu tenho o nível executivo, que é o nível da diretoria, a alta cúpula. Então, o que o planejamento tem a ver com esses 3 níveis? Gente, na medida em que a gente tenta criar um esboço de planejamento, criar um escopo de planejamento estratégico dentro de uma organização, a gente precisa se atentar primeiramente no prazo e no grau de subjetividade desse planejamento. O que acontece? Quando eu falo de um planejamento de cúpula, ou seja, no topo da pirâmide, lá no nível executivo, eu estou falando de um planejamento de longo prazo, certo? Geralmente você vai ver que é chamado também de planejamento estratégico. Você vai ver no nível estratégico, que é o último nível, você vai perceber que é um planejamento de longo prazo. Você já deve ter ouvido falar de missão, visão e valores. Geralmente esse planejamento ele tenta criar uma utopia, criar um ponto de chegada, botar a empresa na direção correta, certo? Só que ele é mais subjetivo, beleza? É um planejamento de longo prazo. E esse planejamento de longo prazo, ele deve ser desdobrado para um planejamento de médio prazo, que é o nível tático ou nível gerencial que está no meio da pirâmide. Que é um planejamento, geralmente ali, quem está planejando, né, quem são as pessoas envolvidas, quem são os players? São os gerentes, os gestores em gerais, os supervisores. Essa galera vai estar fazendo um planejamento de médio prazo, certo? Planejamento que duraria meses, certo? Não é algo numa linha como no executivo de 5, 10 anos. Planejamento de médio prazo que ele vai ser desdobrado no planejamento operacional, que está correlacionado diretamente com a rotina da organização, uma vez que é um planejamento de curto prazo. Então, são tomadas de decisão, são pequenos planejamentos que podem ser tomados assim, de uma semana para outra ou de um dia para o outro, que a gente chama de planejamento de curto prazo, que eles vêm, né, são insumos de um desdobramento do planejamento de médio prazo. E na medida que a gente consegue desdobrar, a gente precisa também gerar informação, né? Esses planejamentos geram planos de ações, geram ações como um todo, e a gente consegue compilar essas informações, certo? Esses dados, essas informações, e gerar um bloco de conhecimento até a cúpula, certo? A gente vai compilar essas informações até o nível tático, e depois do nível tático a gente vai compilar todas as gerências e levar todas essas informações para o nível executivo e saber, né, junto com a grande cúpula da empresa, se o que vem sido planejado, de tudo aquilo que a gente tem desenhado, está em acordo com a missão, a visão e os valores da organização, certo? Então, o planejamento estratégico ele é desdobrado até chegar no operacional e depois ele vem sofrendo um processo de compilação dessas informações para que a gente tenha certeza de que todas as ações da empresa estão convergindo em um mesmo ponto com o planejamento estratégico como um todo. Tá certo? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.